Olá, sou Leandro Silva, professor de História e criador do canal Curtir História. E sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos viajar no tempo, redescobrir como foi a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Tenho certeza que vai ser uma viagem cheia de surpresas, desafios e consequência que mudará toda a história da humanidade. Você sabia que Pedro Álvares Cabral não sabia que tinha descoberto uma nova terra? É isso aí, meu amigo. Os livros de história falam que ele descobriu o Brasil, mas na verdade ele não sabia desse detalhe. E que as viagens marítimas naquela época eram muito perigosas e difíceis. Se você quer saber mais sobre essas histórias que fascinam, fique comigo até o final do vídeo. Aproveite para se inscrever no canal. Galera, vocês já se perguntaram por que chamamos de Descobrimento Brasil? Se aqui já viviam os indígenas há muito tempo? Ou porque Pedro Álvares Cabral veio para essas terras que ninguém conhecia? Como dizia lá no Caceta, povo desconhecido que ninguém conhece. Interessante isso, né? Essas são algumas dúvidas que muitos alunos têm quando estudamos a história da colonização da América e do Brasil. É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo agora. Fiquem atentos. Fica comigo, não sai do vídeo. Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história é antiga, é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492. Ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a pororoca do Amazonas. A maior prova dessa viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado bem antes dos portugueses aparecerem por lá. Polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o Velho Mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz, em 3 de maio. Por mais de 300 anos, o Brasil comemorou o aniversário no dia errado, até que a carta de Pero Vaz de Caminha, que marcou a viagem de Cabral, fosse encontrada. Mas quem realmente leva a fama pela revelação das novas terras não é Cabral nem Colombo, e sim o navegador italiano Américo Vespúcio, primo Simonetta Vespúcio, que serviu de modelo para a obra de Botticelli. Ele participa em 1499 de uma expedição espanhola ao continente americano e em 1501 participa da expedição portuguesa que veio reconhecer o Brasil depois da vinda de Cabral. É nessa viagem que possivelmente vários pontos geográficos recebem nomes de santos, de acordo com os dias em que são avistados. Vespúcio gostou tanto do que viu que ainda viria mais vezes ao Brasil. De volta à Europa, o relato de suas viagens é publicado e se transforma num incrível sucesso editorial, com vários países. Nos livros, ele descreve de forma sensacionalista o que encontrou no novo continente, com doses caprichadas de sexo, canibalismo, criaturas exóticas e até da violência dos colonizadores. Em 1507, o famoso Mapa Mundi de Walt Miller batiza o novo continente da América em homenagem a Américo Vespúcio. Já o nome do nosso país tem uma outra história. 500 anos da chegada de Cabral à Ilha Brasil,
ou Ilha Abençoada já fazia parte do imaginário europeu e aparecia inclusive nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira utilizada para atingir tecido, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Como principal fonte de renda dos portugueses e de traficantes europeus, a árvore foi desaparecendo com o tempo e hoje é quase uma lenda, assim como os índios que aqui existiram. Mas por que os portugueses queriam chegar à Índia pelo mar? Qual era o motivo dessa viagem tão longa e arriscada? Para responder a essas e outras perguntas, nós precisamos voltar um pouco na história e entender exatamente o que levou os europeus a se lançarem nas grandes navegações, isto é, as expedições, na verdade seriam as expedições marítimas, que buscavam descobrir novas rotas comerciais. Mas galerinha, meus digníssimos alunos, tudo isso tem a ver com as especiarias, que eram produtos muito apreciados na Europa. Para vocês terem uma ideia, isso era como moeda de troca, ou seja, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre e muitos outros. Esses produtos vinham da Ásia e eram muito usados na cozinha, na medicina e na perfumaria. O problema aí é que tá. O problema é que eles custavam muito caro, porque tinham que passar por vários comerciantes até chegar à Europa. Bem galera, os italianos de Gênova e Veneza eram os principais comerciantes dessas especiarias na Europa. Na verdade, eles compravam esses produtos, dos árabes, que os transportavam da Índia até o Egito, por meio de rotas terrestres e marítimas. Depois, os italianos vendiam essas especiarias na Europa com um preço muito alto, ou seja, preço elevadíssimo. Na verdade, se aproveitava da grande procura e da pouca oferta desses produtos. O que na verdade acontece, isso desperta o interesse dos reis de Portugal e Espanha em encontrar novas formas de chegar à Ásia pelo mar, sem precisar dos italianos e dos árabes. Portanto, eles investiram nas grandes navegações, que tinham como objetivo contornar a África ou cruzar o Atlântico para alcançar a Índia e o Oriente. Mas essa missão ficou ainda mais difícil quando os turcos otomanos bloquearam o comércio pelo mar Mediterrâneo. Na verdade, o que se fazia com que se chegasse às Índias, que era uma das principais vias para esse comércio. Isso aconteceu em 1453, quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla. Na verdade, Constantinopla era a capital do Império Bizantino e um importante ponto de comércio entre a Europa e o Ocidente. A partir daí, digníssimos alunos, os turcos otomanos dominaram o acesso ao Mediterrâneo e passou a exigir altos impostos dos comerciantes europeus para que quisessem adquirir as especiarias, entre outras mercadorias orientais. Isso fez com que os europeus procurassem outras vias marítimas para alcançar a Índia e o Oriente, incentivando assim as grandes navegações e as descobertas ultramarinas. Verdade, digníssimos alunos? Foi assim que se iniciou a expansão marítima portuguesa e espanhola entre o século XV e o século XVI. Para vocês terem noção, quando esses países europeus exploravam novas rotas comerciais para se chegar ao Oriente, e com isso acabaram encontrando novas terras no Atlântico. Interessante é essa parte de expansão marítima que eu mais adoro. Aqui no Portugal foi o primeiro a se aventurar nas grandes navegações. Isso por quê? Por ser um país que não tinha conflitos internos naquela época, ou externos. A Espanha, como se sabe, também resolveu aderir às navegações, resolveu navegar pelo Atlântico depois de expulsar os árabes da Península Ibérica na Guerra de Reconquista Cristã. Galerinha, os espanhóis, por sua vez, queriam alcançar as Índias navegando pelo oeste.
contornando o mundo, esse era o projeto de Cristóvão Colombo, que se baseava na ideia de que a Terra era redonda. E, na verdade, isso contrariava a crença medieval de que o nosso planeta era quadrado. Uma coisa bem curiosa nisso tudo é a forma como esses navegadores se arriscavam por esses mares. Não é, como a gente sabe, era uma viagem marítima que eram muito complicada. A gente está falando de século XV, caras, perigosas, e muitos não retornavam. Aí, digníssimos alunos, vocês devem estar aí se perguntando, você que é de ensino fundamental, ensino médio, quem era Pedro Álvares Cabral? E como é que ele veio parar em uma terra totalmente desconhecida? É isso que a gente tem um questionamento sobre isso. Na verdade, Pedro Álvares Cabral foi encarregado de uma viagem em direção às Índias, que seria a rota dele, chegar às Índias por conta das especiarias, mas acabou descobrindo uma nova terra, que na verdade hoje é o Brasil. Galera, será que Pedro Álvares Cabral realmente descobriu o Brasil, por acaso, ou foi intencional? Essa é uma questão que ainda gera muita polêmica entre os historiadores, mas o fato é que ele foi o primeiro europeu a avistar e aportar na costa brasileira em 22 de abril de 1500. E assim começou a história do Brasil como colônia portuguesa, que durou mais de 3 séculos, até a independência em 1822. E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? Então, curtiu? Se você quiser saber mais sobre a história do Brasil, do mundo, não deixe de inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí os comentários qual é o assunto que vocês querem no próximo vídeo. Agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.